Você faz tudo certo. Corta o açúcar, evita o doce, escolhe o que parece ser mais saudável e mesmo assim a sua glicose não colabora? E se eu te disser que o problema pode não estar no doce que você já cortou, mas em coisas que você nem desconfia? Alimentos do dia a dia, alguns até vendidos como saudáveis, como light, diet, natural, que estão elevando o seu açúcar em silêncio. Mas calma, porque eu não vim aqui te encher de proibição. Eu vim te abrir os olhos. Tem muita gente que se cuida, que evita o óbvio e que continua com a glicose descontrolada sem entender o motivo. E o motivo quase sempre está escondido. Hoje eu vou te mostrar 7 sabotadores da sua glicose. Alguns vão te surpreender, porque vêm dentro de embalagens que prometem saúde. Outros estão no seu prato há anos, disfarçados de escolha inteligente. E na próxima quarta-feira, aqui no canal, eu completo a outra mensagem dessa história. As combinações certas de alimentos, o que comer junto com o que, para derrubar o seu açúcar de forma natural, com a ciência confirmando cada passo. Você não vai querer perder, né? Pois então eu espero você na quarta-feira. Fica comigo, porque antes de ver os sabotadores um por um, eu preciso te dar a primeira chave, a que liga a maior parte deles. Guarda essa palavra, fibra. Ela é a chave que explica a maior parte do que vem a seguir. E alguns sabotadores vão fugir dela, agindo por outros caminhos que eu também vou te mostrar. A fibra é um tipo de carboidrato que segura o açúcar, ou seja, segura o outro carboidrato. Quando você come uma fruta inteira, a fibra dela forma uma espécie de rede que faz o açúcar entrar no sangue devagar, bem devagarinho, de forma suave. Agora, presta atenção no que acontece quando essa fibra é destruída ou fica de fora do alimento. O mesmo açúcar que entra devagar, entra de uma vez, vira um pico. É esse pico repetido dia após dia que sobrecarrega o pâncreas na produção de insulina. E ele, cansado, começa a baixar a produção da insulina. Então repara na virada de chave. Não existe fruta vilã e vegetal vilão. Existe uma forma errada e montagem errada do prato. E é exatamente isso que você precisa entender. Vamos ver os sabotadores um por um. Sabotador número 1, a fruta na forma de suco. Este é um campeão. Quando você espreme ou bate a fruta e coa, você joga a fibra fora e fica só com o líquido doce. Mesmo com o suco natural, sem açúcar nenhum, aquilo que era um freio vira um acelerador. Sabotador número 2, o uso prolongado de alguns adoçantes artificiais influenciam negativamente o metabolismo e está associado a um maior risco de resistência à insulina e alteração da glicemia a longo prazo. Embora eles não elevem o açúcar no sangue de uma forma direta e imediata como o açúcar comum, mas eles modificam a microbiota intestinal, as bactérias do bem que vivem no nosso intestino, o que pode atrapalhar a forma como o corpo lida com o açúcar. Provoca também intolerância à glicose. O consumo constante de adoçante, ele gera uma piora na resposta do organismo à insulina. Isso
Com o passar do tempo, vai piorando. Estímulo hormonal. Alguns compostos presentes nos adoçantes, eles podem alterar a liberação de hormônios no aparelho digestivo que controlam a saciedade e a insulina. A sucralose e a sacarina têm o maior potencial de alterar a flora do intestino e causar impacto metabólico em algumas pessoas. Sabotador número 3, alimentos light e diet. Eles podem aumentar a glicemia. Produtos light têm menos calorias ou menos de algum nutriente, como a gordura ou sal, mas ainda podem conter açúcar. Produtos diets não têm açúcar refinado, porém, frequentemente contêm outros tipos de carboidratos, como amido, maltodestrina, lactose ou frutose, que viram glicose no sangue do mesmo jeito. Porque eles aumentam a glicose, porque o açúcar ele é trocado por amido ou gorduras que também afetam o corpo e geram picos de glicemia se consumidos em excesso e de forma frequente, como acontece na alimentação. Sabotador número 4, mel. O mel é doçura concentrada, muitas moléculas de glicose no final do processo. Por isso, ele eleva o índice de açúcar no sangue. É normal fazer isso, tem sacarose, tem frutose ali. Sabotador número 5, carnes processadas, salsicha, bacon, são abarrotados de gordura saturada e de sódio. Pesquisadores afirmam que as carnes processadas, elas são ligadas com um alto índice de diabetes tipo 2. Sabotador número 6, muitos alimentos industrializados aumentam a glicemia rapidamente. Por quê? Porque eles contêm açúcares adicionados e farinhas refinadas que o corpo absorve sem demora, rapidinho. Sem fibras ou proteína suficiente para atrasar a digestão, o açúcar entra no sangue de uma só vez e cria picos perigosos na glicose. Cuidados importantes: ler os rótulos. Sempre olhe a tabela de carboidratos totais e não apenas a frase sem açúcar na parte de fora, na frente da embalagem. Foco nas porções. Comer muito de um produto diet ainda significa acumular carboidratos. Sabotador número 7. O prato saudável, mas que só tem carboidrato. Esse é o mais comum de todos, com várias fontes de carboidratos. Arroz branco, mais batata, mais macarrão. Essa semana eu estava em um evento e olha que era de saúde, hein? Eu vi as pessoas colocarem no prato pão integral, pão de queijo, ou seja, o pão de queijo sem queijo, iogurte de inhame, 3 carboidratos empilhados com mistura de carboidratos pobres em fibras e comem isso sem um prato generoso de salada ou despreza as frutas que devem ser usadas antes para ir à frente, abrindo caminho com as suas fibras. Isso é uma avalanche de açúcar no sangue. E olha que interessante o que a ciência mostra sobre isso. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam mais de 180 mil pessoas e publicaram no British Medical Journal um resultado que diz o seguinte: quem comia frutas inteiras com regularidade, especialmente mirtilo, uva, maçã, teve um risco menor de desenvolver diabetes tipo 2. Já quem tomava suco de fruta todos os dias tiveram um risco aumentado. A mesma fruta, resultados opostos. E os próprios pesquisadores explicaram o porquê. No processo de virar suco, perde-se a fibra
e a boa parte dos compostos que são protetores. Então, percebe? A ciência não está dizendo que fruta faz mal. Não. Ela está dizendo o contrário. A fruta inteira com a fibra intacta é uma boa aliada, sim. O problema é o suco careca, sem fibra, o empilhamento de carboidratos refinados. A própria Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda a fruta inteira como a escolha mais segura no dia a dia. Eu queria te deixar com um pensamento. Deus criou a natureza com sabedoria que a gente às vezes desfaz sem nem perceber. A fruta, ela já vem pronta, com o açúcar e o freio na medida correta. Quando a gente respeita a forma como o alimento foi criado, o corpo agradece e trabalha a nosso favor. E cuidar disso com atenção e gratidão também é cuidar do nosso corpo de forma equilibrada. E ele agradece trabalhando de forma adequada. Mas para somar a essa fundação maravilhosa da natureza, nós temos na nossa linha da Achei Saúde o chá saúde do pâncreas. É uma combinação de plantas como a pata de vaca, jambolão, o cajueiro, tradicionalmente usados como apoio ao equilíbrio do açúcar no sangue. E a saúde do fígado também, que é um órgão central nessa história da glicose. Ele não faz o trabalho do seu prato. Não, isso não. Ele entra para acompanhar o seu cuidado como um reforço, principalmente se você já tem algum desequilíbrio. E como eu prometi, na próxima quarta-feira eu vou te mostrar as combinações de alimentos que derrubam o seu açúcar. Quais alimentos comer juntos, um ou outro, para controlar a glicose, com a ciência provando cada uma. Você não vai querer perder, né? Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Cuide-se com sabedoria. Quarta que vem tem mais.